lugar com alguma necessidade, ó Deus. Mas o Teu Espírito Santo que sonda, Pai, corações, conhece, Pai, o nosso intelecto, conhece, ó Deus, a divisão da nossa alma, Pai. Vem atuar neste lugar, nessa noite, ó Senhor. Vem estar alcançando pessoas, famílias, ó Deus. Vem estar conosco neste lugar, Espírito Santo de Deus. Vem agir, Senhor, vem agir em nosso meio. Espírito Santo de Deus é a pessoa principal nessa hora, nesse momento. Eu oro a Ti pedindo, intervenha em nosso meio, venha atuar, venha habitar em nós, venha fazer em nós morada nessa noite, venha convencer, porque só o Senhor pode convencer o homem do erro, do pecado. Só o Senhor pode convencer, só o Senhor pode conduzir. Às vezes nós não sabemos conduzir situações, mas o Teu Espírito Santo nos ajuda. Nós não sabemos nem orar como devemos, mas o Teu Espírito Santo nos ajuda. Nesse momento, nesse dia aqui, nessa noite de domingo, eu venho te pedir, ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. Fortalece aquele que está fraco, levanta aquele que está caído por algum motivo ou outro. Fica conosco neste lugar, é o que te pedimos e te oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você pode dizer amém? Amém. Ainda em pé, vamos ler o Salmo de número 136, que fala da misericórdia de Deus. E o grupo de louvor já pode vir se posicionando para cá, amém? Vamos ler todos juntos. Salmo 136. As misericórdias de Deus, amém? Vamos ler ali, que aqui eu acho que a minha letra é um pouco diferente. Louvai ao Senhor, lê comigo, igreja, vamos ler, vamos declarar aqui. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz grandes maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidir a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com o seu exército do mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou reis famosos, porque a sua benignidade dura para sempre. E matou Sião, rei dos amorreus, porque a sua benignidade dura para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade dura para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade
dura para sempre. E mesmo em herança a Israel, seu servo, porque a sua benignidade dura para sempre. Que se lembrou da nossa baixeza, porque a sua benignidade dura para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre. O que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Agora o último versículo diz assim: louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Ele se lembrou de mim e de você, da nossa baixeza, da nossa pequenez, porque a sua bondade dura para sempre. Você que pode, continue em pé. Você que não pode, adore a Deus nessa noite, porque nós viemos aqui para adorar o Rei dos Reis, e Ele está aqui neste lugar. Amém? Porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Ele. É para Ele, é mais forte para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor nesta noite. Oh, meu Deus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Glória a Jesus. Glória a De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus,
Senhor, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Vamos louvar mais uma vez, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quando não posso te ouvir e o meu amor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus que revelou a sua glória a Israel e que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais e saberão que ainda és o mesmo Deus. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia.
O próximo hino que nós vamos louvar tem como título De Nada Eu Tenho Falta. E com Jesus a gente não tem falta de nada. Não que ele vai ser aquele pai que dá dinheiro toda hora, que não, ele vai suprir as nossas necessidades. E que vocês venham louvar esse hino de todo o seu coração, porque ele realmente, ele é pai, ele é o Jeová Jireh, ele é Jeová Shalom, ele é Jeová Rafá, e ele está aqui nesta noite. Amém? Amém. Irmãos, eu queria só fazer um adendo do que a Rebeca estava falando. Hoje eu cheguei um pouquinho mais cedo, fiz papel do meu marido, que está viajando, e aí eu comecei a orar, e eu senti no meu coração, falei, Senhor, a igrejinha é tão pequenininha, né? Tão simplesinha, mas tem tanto desejo de te louvar, Pai. Que o Senhor hoje possa habitar aqui dentro, que mesmo com tudo tão simples, mas tudo feito com muito amor, com coração, com desejo de que o Senhor receba, né? Porque nós não vamos sair das nossas casas somente para, eu vou cantar 3 hinos, vai ter a saudação, isso, a pregação, vamos embora. Que o Senhor se manifeste diante de nós. É simples, mas o Senhor, Ele ama a simplicidade, o Senhor ama a humildade, o Senhor ama um coração entregue. E a nossa igreja somos nós. Então que nós possamos apresentar ao Senhor a verdadeira igreja de Cristo, que é o nosso coração diante dEle. Amém? Amém. De nada eu tenho falta.
Aplauda mais forte Ele nessa noite. Ele merece. Ele se lembrou de nós nessa noite. Ele se lembra de você. Ele se lembra porque Ele é o guarda fiel de Israel. Amém? Irmãos, quanto mais oração, melhor. Você acredita assim? Eu queria convidar o irmão Jonathan nesse momento. Ele vai estar fazendo uma oração específica pela juventude da igreja, pelas crianças e adolescentes. Hoje nós estamos aqui com a rainha, né, Esther, né, Esther? Só temos 2 crianças hoje, mas algumas estão viajando, outras faltaram. A Esther e o Dudu, cadê o Rafinha? Está com ela? Ah, sim, vem para frente também, a gente está orando. O Jonathan vai estar orando por vocês. Vem, Esther. Arthur, vem aqui receber a oração do tio. Sim, oi? Olha, o Jonathan vai estar orando nesse momento por essas crianças, pelas demais crianças. Tem algumas viajando, a Luna, que eu sei. A irmã Elinete está ausente também, o irmão Rafael, estão viajando, pedindo oração. Estão bem longe, estão lá na Bahia. O irmão Léo também está viajando, viajou hoje à tarde. E o Senhor esteja orando por essas pessoas, lembre deles nas suas orações. Mas nesse momento o meu Jonathan vai estar orando por essas bênçãos aqui. E pela causa aqui. Assim as meninas, chegou mais 2 aqui, ó. Vem, lindinhas, vem. Ô, glória! Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Ô, glória! És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Chegou bem lá. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Criança é uma bênção de Deus, né? Jesus, ele diz que aquele que quer entrar no reino de Deus, ele precisa ser como criança, ou seja, de forma inocente, coração puro. As crianças é algo que as pessoas sempre falam, que acaba virando rotineiro, mas é verdade. A criança briga, daqui a pouco está falando uma com a outra, brinca, como se nada tivesse acontecido. Isso é pureza de coração e possamos buscar isso em nossas vidas cada dia mais. Coloque-se de pé, vamos estar apresentando a vida deles, a vida das crianças, a igreja. A irmã falou que tem muitas crianças que está viajando, que não veio hoje, minha filha mesmo está aqui. Então que a gente possa estar apresentando cada criança, cada adolescente dessa igreja ao Senhor. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu gostaria de apresentar a vida dessas crianças que aqui se encontram, a vida das crianças que não estão aqui nessa noite. Jesus, o Senhor sabe o motivo de cada uma delas. Pai querido, eu oro e apresento a vida de cada criança, Senhor, que elas venham crescer na graça, no conhecimento, que elas venham crescer, Senhor, e venham ser grandes cidadãos, Pai querido, dessa sociedade de forma incorruptível, numa sociedade que é tão corrupta, Deus, que elas possam, além de tudo, Senhor, serem ótimas cristãos, Pai, diante de Ti, transmitindo, transbordando o Seu amor e a Tua palavra. Pai querido, que elas venham crescer na Tua palavra, Senhor, e que venham fazer a Tua obra cada dia mais, com intensidade e com um coração sincero. É isso que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Em seguida, a Mariana se prepara para estar louvando também, para a oferta também. Boa noite, igreja, paz do Senhor Jesus a todos. Uma grande alegria que nós estamos aqui nessa noite, né? Mais uma rica oportunidade que o Senhor Jesus tem nos dado. Eu quero ler um salmo aqui, mas na verdade eu vou dar um testemunho. Vou ser bem breve, rápido, mas a gente não pode deixar de testemunhar o que o Senhor Jesus faz nas nossas vidas, né? Deus é maravilhoso. Como o louvor diz aqui, não há condenação àqueles que é em Cristo Jesus. Eu passei por uma situação há esses dias e eu falei, e agora, Senhor? O
que eu posso fazer se automaticamente eu estou sendo apontado e confrontado com a com grandes pessoas naquela empresa, chefes e etc. E esse louvor falou muito ao meu coração. Só que eu vou ler o Salmo 37 aqui, e encaixou totalmente. Salmo 37 no 5, é bem conhecido. 37, 5 fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Igreja, eu passei por uma situação esses dias. Eu tenho conversado com minha esposa no trabalho, e eu tinha feito um serviço corretamente na empresa, num certo local. Só que nisso eu estava trabalhando no setor de cima, tinha um setor no fundo, que tinha uma empresa do Rio de Janeiro fazendo trabalho também. Só que nesse mesmo dia que eu fiz esse trabalho, no domingo, eu concluindo esse trabalho no próprio domingo, essa empresa já estava trabalhando lá, e eu estava mexendo com algumas coisas lá, com reservatórios de água, com os encanamentos, e eles fizeram um processo lá que atingiu o meu trabalho. Só que nesse domingo eles não estavam, e eu estava, porque a empresa precisava parar para eu poder executar o trabalho. E nisso eu estou fazendo o trabalho, concluí o serviço, fiz todos os testes com o chefe lá do setor que me chamou para me fazer, mostrei para ele tudo em ordem e fui embora. Graças a Deus, glória a Deus, concluí o trabalho. Aí chegou na segunda-feira, persistiu um problema no que eu fiz. Eu falei, como assim, né? Aí apontaram, acusaram a minha empresa e etc. Não, mas quem trabalhou aqui ontem foi a Coquinho. Quem trabalhou aqui ontem foi a empresa tal. Eu falei, caramba, mas não fiz nada demais. Simplesmente eu concluí o serviço, chamei o chefe, mostrei toda a situação, e o chefe do meu lado. Mas a empresa, totalmente, essa empresa do Rio de Janeiro, acusando, apontando sobre a minha vida, sobre o meu trabalho. Eu falei, e agora, Senhor? Sabe quando você chega no limite, igreja, que a gente somos confrontados devido a situações que você não tem para onde olhar, só para o céu? Porque qualquer palavra que você fale, você não vai ter razão, você não vai ter um poder devido àquela situação, porque já se enquadrou uma certa situação sobre aquele cenário que não tem para onde, não tem o que você fazer. E eu cheguei em casa e comecei a clamar a Deus. Falei, Senhor, eu fiz o correto, eu fiz o que tinha que ser feito, e por que essa situação? Só que Deus, Ele sonda os corações e Ele sabe de todas as coisas, e não há condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós estamos fazendo as coisas corretas, igreja, não tem como. Você pode ser acusado, mas o Senhor ali na frente mostra que Ele está no controle, que Ele está contigo, que Ele está naquele cenário, naquela situação. E eu passei por aquilo, passou alguns dias aquele problema constando, e as pessoas falando, não, mas quem fez o trabalho foi fulano, foi a empresa tal, eles foram o último que mexeram. Demorou 12 dias, igreja, e eu estava há pouco tempo trabalhando nessa empresa. Deus tinha abrido essa porta para minha empresa, e eu estou trabalhando lá pela honra e glória do Senhor Jesus. E aí aconteceu esse cenário. Depois de 12 dias, eu orando, eu subi um monte. Gosto muito de subir um monte, conversar com Deus no particular lá também, isso é de cada um. E eu comecei a conversar com o Pai, olhando para o céu, eu falei, Senhor, eu tenho pouco tempo lá, quem me colocou foi o Senhor, e o Senhor falou que ia abrir essa porta, e o Senhor abriu. Mas se eu estou lá porque foi o Senhor que me colocou lá, e essa acusação não faz parte da minha vida, porque eu não devo. E eu pedi para o Senhor, Senhor, transforma esse quadro e esse cenário a favor do teu filho, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E eu descansei no Senhor. Foram 12 dias bem difíceis, mas eu continuei confiando, até que chegou um momento que Deus mostrou a situação do que tinha acontecido, e aquele cenário, aquela situação se reverteu, e realmente chegou num ponto que acabou mostrando que foi essa empresa do Rio de Janeiro que tinha feito um trabalho errado, e esse trabalho estava vindo uma situação no serviço que eu tinha feito, e estava transbordando os reservatórios por um encanamento que eles fizeram lá no fundo. Eu estou detalhando para vocês entenderem. Então, o que eu quero aplicar nesse testemunho, igreja? Muitas vezes nós, como cristãos, somos apontados, confrontados e acusados. Mas quando nós entendemos que aquele que
cuida de nós não dorme, aquele que tem cuidado das nossas vidas, está no controle da situação. Quando você confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele, o mais Ele faz. E o Senhor fez na minha vida. Eu não poderia deixar de testemunhar. Eu estava com a palavra aqui para mim trazer para a igreja, mas eu lendo lá em casa, e o Espírito Santo me incomodou para me trazer esse testemunho e nesse salmo. Então eu quero dizer para você nesta noite que, independente da situação, do quadro que você se enquadre, das afrontas que você tenha sobre a sua vida, não desista, porque o justo o Senhor honra. Amém, igreja? E dê a salva de palmas, Senhor. Nesse mesmo espírito, vamos fazer uma oração sobre o dízimo e oferta nesse momento. Esse momento é muito importante, que é o momento do dízimo e oferta, ao qual nós temos essa caminhada todo culto de domingo e todo culto de quinta, falando sobre o dízimo e oferta. Igreja, o ministério ele é um ponto físico, ao qual ele tem seus custos, ele tem os seus gastos. A gente pagamos luz, nós pagamos água e etc. Então, assim, eu sempre falo que Deus ele poderia trazer um grande empreendedor ou uma grande pessoa para chegar aqui e honrar com um valor inexplicável sobre essa casa. Mas o Senhor, ele sonda o coração, então Ele quer ver o que está dentro do seu e do meu coração. O que você tem trazido, o que você tem feito para a obra de Deus? Porque quando a gente planta, a gente colhe. E quando a gente entende que esse momento de dízimo e oferta na casa do Senhor é mais do que uma prioridade na casa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ele entende que você está desprendendo das suas coisas, das suas finanças. Você tem entendido que primeiramente é entregar para o reino. Então faça isso com amor, em espírito e em verdade. Não faça só por um impulso. Vou trazer essas moedinhas para a igreja. Não, traga o seu melhor. Traga em espírito e em verdade. Oferta na casa do Senhor, que você vai ver o retorno do céu. Porque é assim. Só quem vive sabe. Hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus, sou muito abençoado, porque eu não deixo essas coisas entrarem no meu coração. O que é do Senhor é do Senhor. O que é da minha casa é da minha casa. Amém, igreja? A Mariana vai louvar. E faça isso em espírito e verdade. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos. Vamos fazer então? Perdão, igreja. Vamos fazer uma oração antes. Antes da Mariana, você pode se posicionar, por gentileza. Vamos fazer uma oração, igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos esses dias uma oferta ao Senhor, meu Pai. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nessa noite, inclusive o meu. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que cada um aqui, Pai, possa trazer o seu melhor, o seu dízimo e oferta para a tua casa, Pai. Porque nós sabemos que essa casa é sustentada pelo Senhor, mas o Senhor sonda o coração de cada um que está aqui, Pai, para poder trazer o seu melhor e trazer espírito e verdade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro para a pessoa que administra esses recursos, Pai, que possa colocar cada valor no seu lugar, cada valor e cada dívida no seu lugar, Pai, para que nós possamos, cada dia, Pai, estar firmemente na tua casa, Pai, porque esse aqui é um prédio físico, mas ele tem seus custos e ele tem as suas finanças. É assim que eu te peço nesta noite. Abençoe cada um que trouxe, Pai, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Dê uma salva de palmas para Deus. Glória a Deus. Cumprimentos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor. É o hino do Salmo 139. Depois os irmãos meditam nesse capítulo. Amém? Louvado seja Deus. Sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar, meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu
Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho que o Senhor Jesus, Ele sonde os nossos corações nessa noite, amém? Oh, aleluia. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho guia-me pelo caminho eterno. Amém. Agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém, irmãos? Queria convidar a irmã Fran para estar orando pelo pastor. O reino de Deus, ele se movimenta, você acredita? Às vezes vai fazer uma oração aqui, né? Mas vamos ver o que a serva de Deus vai pedir nessa hora. Amém? E você, em reverência à palavra de Deus, fique de pé se você pode. E eu, Senhor, agradeço essa linda oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. Estenda as suas mãos agora para o servo do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, eterno Pai, que está o teu servo, Pai amado, que vai trazer para a tua igreja a palavra, Pai amado, não que nós pedimos, mas sim a palavra que o Senhor acha que cada coração merece receber nesta noite, Pai amado. Derrama aí do céu, Pai amado, abra as comportas dos céus, derrame uma palavra, Pai amado, para que nossos corações venham sair daqui restaurado, remido, restituído, Pai amado. Pois agora chegou o melhor de Ti, a hora da Tua palavra, Pai amado, a hora do nosso sustento, Pai amado, pois a Tua palavra é que nos sustenta todos os dias, Pai amado, a Tua palavra é que nos levanta todos os dias, Pai amado, a Tua palavra é que nos restaura e nos sustenta, Deus tremendo. Coloca na vida do pastor, Pai amado, a Tua palavra, Pai amado. Eu creio, Senhor amado, que vai ser uma palavra que vai confortar e vai resgatar o coração de cada um que está aqui nesta noite, Pai amado. Eu já te entrego nas tuas mãos a vida do pastor, a vida do ministério, a vida de cada um que está aqui nesta noite, Pai amado.
pois eu creio que essa palavra nós vamos sair daqui restituído, transformado, Pai amado, e transbordando em fé. Amém, graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Posso tomar assento, amados irmãos? Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque hoje eu vou pegar uma mensagem aqui expositiva, dentro dessa exposição de um texto bíblico aqui. Deus vai falar conosco em várias áreas. Então você pega seu bocadinho daquilo que é aplicável na tua vida como uma resposta de Deus. Amém? Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, aqui aparece o profeta Elias. Primeira menção do profeta Elias na Bíblia surgiu aqui no versículo 1 desse capítulo 17. E eu quero falar para os irmãos por que surgiu o profeta Elias. Nós estamos falando da nação de Israel. A nação de Israel, ela estava sendo governada por Acabe e pela sua esposa chamada Jezabel. Jezabel era uma sidomita de outra nação que fez uma aliança, casou com Acabe, o rei de Israel. E era uma pessoa totalmente que servia a outros deuses. E o Deus que estava sendo cultuado nessa época era o Deus de Etibaal, a qual tudo era atribuído a Baal pela aplicação que Jezabel atuava dentro, pela orientação religiosa que Jezabel atuava ali em Israel. Então, quando chovia, olhava-se para o céu e falava: obrigado, Baal, por essa chuva. A terra produzia, eles davam tributo a Baal pela fertilidade da terra. E Elias aqui levanta como uma palavra do nosso Deus, para que confrontar que a glória é de Deus. Se chovia, se Israel, era Deus que dava chuva, se fertilizava, se prosperava Israel, a fertilidade da terra era Deus, não era Baal. E aqui ele estava atribuindo a glória a Baal. Então, para mostrar que Deus era o dono da chuva, da terra, que comandava tudo, Elias chega dentro de um desafio. Diante de Acabe, se apresenta diante de Acabe e fala: olha, então disse Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, segundo a minha palavra. O que Elias estava falando assim? Falando em outras palavras: Acabe, para que Israel saiba, e você também, que quem manda a chuva, quem é que coordena tudo, quem tem o controle de tudo é Deus. Olha, segundo a minha palavra, o céu vai cerrar, não vai chover mais sobre Israel. E aí no versículo 2, depois veio a palavra a ele do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 4: há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Irmãos, preste atenção à direção que Deus deu ao profeta Elias.
Depois de Elias profetizar, fazer um desafio contra o reino, um desafio religioso, um desafio político, chega a palavra de Deus e fala: vai junto ao ribeiro do Querite. Lá você vai beber a água do ribeiro, porque não vai haver chuva. E eu já ordenei aos corvos que te alimentem. Pela manhã e à noite os corvos vão levar carne e pão para você, e você bebe do ribeiro. Nós olhando nas escrituras, parece uma coisa simples. Até então, a Bíblia não relata ninguém que foi sustentado por corvos. Vocês concordam comigo? Deus fala: ó, vai naquele lugar que eu já ordenei aos corvos que te sustente de manhã e à noite. Irmãos, preste bem atenção na vida espiritual, na fé de Elias. Olha a ordem que Deus para ele: vai a Querite, que eu ordenei que os urubus, vamos dizer assim, para que nós entendamos, te mantenha vivo, te venha com providência. Não é uma ordem meio estranha? Não é algo que poderia ser questionável? Mas tem cabimento aonde corvos vai trazer carne e pão para mim se alimentar de manhã e à noite? Muitas vezes Deus nos dá um direcionamento na nossa vida que aos olhos humanos não tem lógica. Muitas vezes Deus não faz nossa vida tomar um rumo a qual, se nós olharmos pelos olhos naturais, é contra a nossa tendência, é contra a nossa inteligência, é contra as probabilidades. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se você for no médico, o médico fazer um exame de você e te dar uma receita para te direcionar a você se medicar, você vai acreditar na receita do médico? Sim ou não? Se você for um profissional de alguma área e ele direcionar alguma coisa para fazer, por exemplo, você vai no seu carro para fazer um check-up no seu carro e o profissional fala: seu carro está assim, 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 você vai acreditar? Você vai fazer aquilo que ele te direcionou? O que eu quero dizer? As pessoas têm a confiabilidade por ter conhecimento de causa. E o nosso Deus tem o conhecimento de causa do amanhã sendo hoje. Deus tem o conhecimento de causa de te direcionar lá. Vocês estão aqui. O interessante é que Elias, Deus estava falando para Elias: olha, há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Deus estava falando com quem? Com Elias. Mas ele já tinha falado com os corvos? Sim, não vai esse texto. Antes de Deus falar com Elias, Deus já tinha preparado a providência lá. Deus falou aqui, vai lá, mas olha, lá eu já falei, lá já está tudo preparado. Quando a Bíblia fala para Deus falar: não se preocupeis com amanhã, sabe por quê? Porque Deus já está vendo o amanhã e está falando: ó, descansa, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Deus já está no seu amanhã trabalhando para a tua chegada naquela situação. Quando ele estava falando com Elias, ele já tinha ordenado aos corvos. Antes de ele falar com Elias, ele já chegou para os corvos: olha, vai chegar aqui um profeta e vocês vão ter uma missão. De manhã vocês vão trazer pão e carne para eles, e à noite também. Já estava tudo certo. Deus não entra com recurso diante da necessidade. Aprenda isso. Deus já vem com a providência antes da necessidade. Antes de você necessitar, Deus já providenciou a sua necessidade. Como explicar isso? Não se explica isso apenas crer.
Chegou a sua necessidade hoje, saiba que Deus já preparou lá na frente o recurso para cumprir a tua necessidade. Apenas confie e siga a sua direção. E chega um momento dentro daquele, a Bíblia diz que ele ficou ali por muitos dias, mas chegou um momento, o ribeiro se secou. Irmãos, quando Elias chegou diante do rei Acabe e falou: não haja chuva sobre Israel segundo a minha palavra. Vocês concordam comigo que Elias cerrou o céu através dele? E Elias tinha o poder para abrir as comportas do céu? Elias poderia chegar quando viu o ribeiro secar e falar: opa, Deus me deu uma autoridade de cerrar o céu, mas me deu uma autoridade que haver chuva também. Elias poderia falar: olha, eu cerrei o céu lá, mas aqui, ó, o ribeiro secou, agora eu abro o céu que cai a chuva. Mas existe uma coisa, que tudo tem um tempo determinado diante de Deus. Haveria tempo apropriado para que Elias expressasse a sua palavra, que abrisse as comportas do céu. Não haja chuva sobre Israel conforme a minha palavra. E o ribeiro se secou. Aparentemente parece uma reprovação de Deus, porque a provisão dele acabou. Mas aquela limitação que estava ali não era uma reprovação de Deus, era um redirecionamento para outro lugar. Se fechou uma fase aqui, não quer dizer que é o fim, era só apenas o meio, era apenas um percurso, era apenas um estado, era apenas um momento. Deus tinha um direcionamento para ele em outro lugar. Ali, aquele ribeiro secando, tinha uma mensagem: Elias, aqui o seu tempo acabou. Elias, eu tenho um propósito ainda maior lá. Elias, aqui, preste bem atenção. Elias, junto ao ribeiro de Querite, ele estava recebendo a provisão para quem? Somente para ele. Aí Deus falou: olha, agora você vai sair daqui do Querite, você vai junto a Serepta. Se no Querite eu dei uma ordem a corvos para te alimentar, lá em Serepta eu dei uma ordem para uma viúva te sustentar. Aí Elias vai, chega em Serepta, encontra a viúva, me dá um pouco de água. A viúva deu um pouco de água para ele. Ele falou: faz um bolo para mim. Sabe o que a viúva falou assim? Falou: opa, só tem um bocadinho de farinha, um bocadinho de azeite, peguei umas madeiras aqui, eu vou fazer um bolo, um pequeno bolo para mim e meus filhos comerem, e depois acabou, vamos morrer. Mas Deus não tinha falado que ele tinha ordenado uma viúva para que o sustentasse. Pelos olhos humanos, parece que Elias tinha que chegar ali, falar: ô dona viúva, faz um bolo. E aquela viúva falar: ô senhor Elias, Deus já falou comigo. Deus falou comigo que o senhor viria, que o senhor estaria necessitado para mim te prover, te sustentar. Foi isso que a mulher fez? Não. Deus já tinha dado a ordem a ela, sim ou não? Sim. Mas a fé dela não era suficiente para obedecer a voz. Eu creio que nesse contexto Elias chegou para ela e falou: mulher, eu estava lá, Deus mandou vir aqui, que você ia me sustentar. E como Deus, por algum tempo, me proveu, até os corvos, Deus usou para entrar com providência para o meu sustento, com certeza, faz para mim que não vai faltar farinha, nem azeite na botija, até que haja chuva sobre Israel. Eu entendo que aquela mulher, quando escutou o testemunho de Elias, porque ela mudou o seu conceito, ela foi lá, fez um bolo, alguma coisa, e entregou para Elias, e ali foi alimentado muitos dias. Se ao Querite teve uma providência na vida do Elias, somente na vida dele, agora em Serepta a providência foi para quem? Uma família, para a vida de Elias e para uma família. Mas depois de muito tempo, aí Elias vai lá agora, se apresenta em Samaria, encontra Obadias e fala: ó, fala para cá que eu estou aqui.
E quando Elias profetizou que ia cerrar o templo, ficaram tentando buscar Elias em todos os lugares e não encontraram, porque ele estava junto ao ribeiro de Querite. E ele chega agora diante de Israel, diante de Acabe, e faz o desafio. Fala: vocês falaram que Baal que trazia chuva. Por 3 anos e meio não houve chuva sobre Israel. Agora junta todos os profetas de Baal. Vamos subir ao Monte Carmelo. Vamos oferecer um sacrifício ao Deus. Ele se oferece a Baal e eu ofereço a Deus. Aquele Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. E ele chegou lá com os profetas, com todo o povo, falou: se vocês entenderem que Baal é Deus, seguiu. Se vocês entenderem que Deus é Deus, seguiu. Mas a Bíblia diz: e o povo não lhe respondeu. Teve a opção do povo escolher Deus e Baal, e o povo estava dividido. O povo não respondeu. Aí começou o desafio. Prepararam o altar de Baal, se sacrificaram, mutilaram o seu corpo, clamavam, e não tinha resposta nenhuma. Elias ainda falou: olha, clama mais alto. Talvez Baal esteja dormindo, talvez esteja viajando, talvez esteja ocupado com outras coisas, zombando. E não respondeu nada. Chegou o momento de Elias apresentar Deus, sacrifício a Deus, para que Deus respondesse com fogo. E a Bíblia diz que Elias reparou o altar do Senhor que estava em... Preste bem atenção, irmãos. A terra estava recebendo uma resposta do céu. A terra estava sem chuva, porque não estava sendo atribuído ao céu o comando das coisas aqui na terra. As coisas não aconteciam aqui na terra, por quê? Porque o povo não estava tributando a Deus, que Ele tinha o controle de todas as coisas aqui. E a Bíblia diz que Elias restaurou o altar. Repita comigo: restaurou o altar que estava em ruínas. E a Bíblia vai dizer que Elias restaurou o altar do Senhor. No versículo 30. Versículo 30. Então Elias disse todo ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E ele restaurou o altar do Senhor que estava... Porque o céu não respondia sobre Israel. Qual o motivo porque o céu não respondia? Porque o altar estava quebrado. Não havia uma resposta do céu, porque na terra o altar do Senhor estava quebrado. Quando nós olhamos isso, nós muitas vezes não temos uma resposta do céu na nossa vida, porque o altar nosso não está em plenas condições de ser apresentado ao Senhor. O altar tem que ser reparado. Aí você vai falar: o altar do Senhor é aqui? Onde é o altar? Tem um hino que diz assim: aqui eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. Meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Então, peraí. Não havia uma resposta
céu, porque o altar do Senhor estava precisava de reparo, de uma restauração. Irmãos, e disse Deus a Samuel: não atentes tu para a aparência e estatura. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porque eu tenho rejeitado Samuel. Porque o Senhor não vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o altar. Eu poderia usar a palavra altar aí? Sim ou não? Muitas vezes nós não temos a resposta do céu, porque Deus olha lá do céu, o altar está em ruínas. E quando o coração está em ruínas, precisa de um reparo, precisa de um conserto, precisa de uma retomada, de uma conversão, precisa de um novo sentimento enraizado dentro da tua alma. O céu se fecha, não vai acontecer. E atentou Deus para Caim. Atentou Deus para Abel e sua oferta. Mas para Caim e sua oferta não atentou Deus. Por quê? Porque antes de atentar para a oferta de Abel, Deus atentou para o seu coração. Antes de atentar para a oferta de Caim, Deus atentou o coração de Caim. E o coração de Caim era um coração invejoso, um coração incompatível com a vontade de Deus. Irmãos, Deus não nos atende por aquilo que nós falamos. Os fariseus no tempo de Jesus, eles ficavam na praça orando, exaltando a Deus, fazendo tudo que o cardápio da religiosidade fazia. Mas Jesus, quando passa, olha e fala: olha, esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração de mim está longe. Quando Deus olha, o céu está cerrado, e Deus dentro do nosso coração não tem uma fé centralizada que Ele pode, que Ele é o verdadeiro Deus, que Ele pode mudar aquela quadra, aquele quadro que nós estamos vivenciando, que Ele pode mudar aquela situação, que acreditamos a Ele, que Ele tem todo o poder e o controle da nossa vida. Com certeza, quando Ele contempla um coração de fé, um coração íntegro, um coração que confia que Ele é o verdadeiro Deus, é Ele que comanda o céu, a terra, é Ele que tem o controle de tudo, com certeza o céu se abre. Eita Deus, maravilhoso. Se lá junto ao ribeiro de Querite, Deus provou que era Deus através da vida de Elias. Se junto a Serepta, Deus provou que aquela família operou na vida da família, mostrando que Ele era o Deus da providência também. Agora chegou o momento de Deus mostrar uma nação, e só Ele era Deus. Elias restaurou o altar, clamou a Deus uma oração, olha quanto tempo. Vamos ver quanto tempo, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Versículo 33. Então armou a lenha dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cantos, derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse: fazei ainda a terceira vez, e fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego encheu da água. E sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou. Vamos gravar quanto tempo demorou essa oração de Elias? Foi assim a oração: e diz o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Versículo 37.
Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. Versículo 38. Então, quanto tempo demorou esses dois versículos? Quanto tempo? 1 minuto? Não demorou isso. Então, o que foi? Teve resposta do céu? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao reino. Versículo 39. E vendo todo o povo, caíram sobre o seu rosto e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Versículo 40. E Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles se escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizão, e ali os matou. Deixa eu dar uma colocação de fogo. Tem uns cultos que falam assim: hoje o culto foi fogo, né? Ainda mais no meio que tem que gostar. Hoje é requeté. Um dia eu encontrei o irmão, foi um fogo, continuou na igreja. Falei: rapaz, qual foi a palavra? Eu não lembro não, mas foi o fogo. O fogo desceu um pouco do céu aqui no holocausto de Elias. E o que aconteceu quando o fogo desceu? Qual foi a consequência? Houve um reconhecimento que só Deus era, e os profetas de Baal, os altares de Baal foram quebrados. Acabou Baal. Quando o fogo desce no espírito, a fofoca acaba. Quebra os altares de Baal no coração. Quando desce o fogo, acaba a intriga, acaba a incredulidade, acaba a apatia, acaba a negligência, acaba tudo, porque o fogo de Deus veio consumir tudo aquilo que não provém dele. Eu não creio no evangelho que desce fogo e não tem mudança de vida. Quando o fogo desce do céu, é para provocar uma mudança, uma purificação na terra. Os altares de Baal têm que ser quebrados. O altar tem que ser, Baal tem que ser destruído. E o povo reconhece que só o Senhor é Deus. O altar respondeu, Deus respondeu porque o altar foi reparado. Elias chega para Acabe e fala: Acabe, come, bebe e se prepara, porque há um ruído, uma grande. Elias, em outras palavras, estava falando para Acabe: agora que o altar foi restaurado, agora que colocaram Deus no seu devido lugar, agora que as coisas foram acertadas diante de Deus, os sentimentos, o coração do povo, agora que estão declarando que só o Senhor Deus, se prepara, porque eu já escuto um ruído, que o céu vai se abrir, e aquilo que não acontecia na terra, aquilo que não tinha vivência na terra, aquela sequidão da terra, aquilo que não tinha uma resposta do céu na terra, vai acontecer. Aleluia. Aí, pega para o moço, sobe ao monte, visualiza. O rapaz subiu no monte, visualizou. O que você viu? Desceu e falou: não vi. Elias tinha ouvido, não tinha? Sobe de novo. Que você desceu, que você viu? Nada. Sobe de novo, nada. Sobe de novo. Então ele diz: volta lá 7 vezes. Versículo 44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, e disse Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Versículo 40. E sucedeu que, entrando os céus, se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. O céu estava fechado durante quanto tempo? 3 anos e meio. O que provocou a abertura das torneiras do céu na terra? Qual foi a ação da terra que provocou que o céu fosse aberto?
Qual foi a atitude na terra que provocou uma mudança do estado do céu em relação à terra? Irmãos, nós sempre falamos isso. E aqui você vai sempre ouvir. No princípio criou Deus os céus. A resposta aqui na terra, temos que se acertar no céu. É de lá que vem o nosso sonho. Nessa noite eu creio que da mesma forma que Deus olhou para Israel e viu que seus valores não estavam coniventes com a sua glória, viu que tinha um altar em ruínas. Deus tem prazer de abrir as comportas celestiais, mas necessário era Israel corrigir a sua glória, corrigir o seu altar, corrigir o seu coração. Eu não sei em que área da sua vida, de repente, o céu possa estar sendo. Talvez o processo que você já passou, o Ribeiro do Querite também já secou. Talvez você já teve um confronto, uma providência sua, já teve uma provisão na tua família, mas Deus quer, através da sua atitude, alcançar muito mais pessoas, através da atitude, da desenvoltura, do desprendimento de Elias. Uma nação toda foi impactada. Primeiro foi na vida, repita, Elias, família de Seré, nação de Israel. Deus é um Deus que opera muito mais do que nós possamos imaginar. Talvez você esteja no Querite, talvez a sua vida está estagnada. Você olha o Ribeiro secou, mas não diz que ali Deus te abandonou. É apenas uma direção, Deus te levando. A viúva que tem, Deus já foi lá na frente, já preparou uma nova etapa. Querite não é o seu ponto final, Serepta não é o teu ponto final. Deus ainda na sua vida vai restaurar o altar de uma nação, e muitas pessoas serão alcançadas. Tem pessoas que estão sofrendo, o céu está cerrado e precisa que alguém vá lá e ajude a restaurar aquele altar, para que haja a resposta do céu. Hoje a igreja está vivendo muito sem essa resposta do céu, porque estamos apresentando um altar quebrado diante de Deus, um altar de incompatibilidade, de negligência, de murmuração, de incredulidade. E Deus, quando contempla, Deus não se impressiona com aquilo que nós falamos no culto. Deus se atenta para aquilo que é a realidade que está no nosso coração. E Deus, lá nessa noite, o Espírito Santo me inspira a falar para você que há uma necessidade de tirar tudo aquilo que não provém do Senhor no seu coração. Seja uma mágoa, seja uma liberação de um perdão, seja de uma certeza que Deus está no controle. Sabe, seja, talvez você esteja no seu limite, mas Deus conhece o seu limite. Tem uma passagem na Bíblia, esse dia eu estava meditando, achei interessante. Certa feita os discípulos estavam guerreando no meio do barco e Jesus veio andando sobre as águas. E Pedro olhou e falou: mestre, se é o Senhor mesmo, faça que eu vá contigo. E Jesus falou: vem. Chegou um momento que Pedro olhou a volúpia do vento, a agitação do mar e temeu. E começou a afundar. Aí a Bíblia vai dizer aqui que Jesus foi correndo, esticou o braço de Pedro, falou: Pedro, porque duvidasse sobre de pequena fé. Jesus foi correndo. O que Jesus fez? O texto diz. Jesus estendeu a mão. Isso significa o quê? Que ele sabia o limite de Pedro. Ele sabia até onde Pedro ia. E aonde Pedro não conseguiu ir pela sua incredulidade, pela sua fraqueza, Jesus estendeu. Deus nunca vai nos deixar naufragar. Ele sabe até onde está o nosso limite. E o nosso limite não é um encerramento de uma história.
O limite do querido foi um direcionamento para a Serep. Amém? Eu sei que muitas pessoas têm chegado no seu limite, mas Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe até onde você vai conseguir chegar. E quando você não tiver mais força, Ele já vai estar do seu lado escrevendo as suas vidas. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei porquê, mas parece que no mundo espiritual Deus deixa chegar no limite. Sabe, quando nós falamos não temos mais força, socorro, Deus, não vejo saída, sabe, não dá mais para mim. Mas é que quando nós estamos nesse limite, é uma forma que nós expressarmos de Deus: eu dependo do Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você não vai afogar. Você vem caminhando no meio das adversidades. E quando você pensar que você vai afundar, Ele só vai estender as mãos. Por quê? Porque Ele sabe até onde você vai se perder. Amém? Não se sinta desamparado por Deus. Não se sinta desamparado. Deus sabe o limite. O céu está fechado, mas Deus está desenvolvendo uma trajetória aqui nessa terra para chegar no momento oportuno, abrir as comportas do céu, e aonde não está acontecendo vai acontecer, aonde não está frutificando vai frutificar, onde não está dando certo vai dar, porque o céu vai se abrir e a resposta vai vir na terra, na tua e na minha vida, para a glória do Senhor. Aleluia. Amém? Vamos colocar de pés. Tem pessoas que têm uma fé que escuta o ruído de uma chuva. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, a ouvir a palavra. Tem pessoas que nessa noite o teu espírito está escutando o ruído que nem Elias escutou, de uma grande chuva. Tem pessoas que está subindo, está vindo, e está olhando, não está vendo mudança nenhuma. Aqui é o segredo de uma persistência. Ele não viu na primeira, na segunda, na terceira, mas na sétima. Ele viu uma pequeno sinal. Aí veio para a interpretação daquele que tinha escutado o ruído. Falou: esse sinal que você tem é o sinal que aquilo que eu escutei vai acontecer. Entendeu? Então, talvez a sua fé, você tenha uma fé que hoje você escutou o que o profeta escutou. Espiritualmente fala, não escuto que vai vir uma chuva que aonde não está acontecendo vai acontecer, e aonde não caiu vai cair. Sabe, vou restaurar o meu altar e eu vou ter resposta da parte de Deus. Tem pessoas que estão aqui e não escutou esse ruído, mas persiste, suba ao monte, dobra o seu joelho, visualize. No momento oportuno Deus vai dar um sinal. E quando você receber esse sinal, você vai interpretar. Esse sinal é aquela chuva que vai acontecer. Haverá abertura do céu em prol da tua vida, em prol da tua família, em prol da tua necessidade. Mas há um posicionamento aqui na terra. O altar tem que ser restaurado. Então nessa noite, olhe para dentro de você. Vê a realidade que está dentro da tua história. A Bíblia diz, nós falamos até isso, foi louvado isso: Senhor, Tu me sondas e conheces, de longe esquadrinhas meus pensamentos, sem que haja uma palavra só em meus lábios, Senhor, Tu sabes. Nós temos a arte de querermos enganarmos a nós mesmos. Muitas vezes aquilo que nós vivemos não é a realidade que nós sentimos. E Deus, quando olha, Deus olha a nossa realidade. Deus, quando chega para Adão, fala: Adão, onde tu estás? Deus não sabia onde Adão estava? Não sabia. Mas Deus queria que Adão reconhecesse onde ele estava.
Deus uma vez, numa luta em Peniel, chega para Jacó: qual é o teu nome? Deus não sabia que Jacó chamava Jacó? Sabia a realidade, mas Deus queria que Jacó reconhecesse a sua realidade. Uma hora ele se passava por Esaú. Qual é a sua realidade? Nessa noite, o Espírito Santo vem e me inspira a falar isso. Sinto Deus nessa palavra. Qual é a realidade do seu coração? Se Deus olhar para o seu coração hoje, Ele aprova todos os sentimentos que há na tua alma. Há uma necessidade eminente de nós restaurarmos o altar diante de Deus. Tem que ter um coração que não tem rancor de ninguém. Um coração que sabe perdoar. Um coração grato a Deus por Deus estar trabalhando. Um coração confiante que mesmo diante das circunstâncias a quais está passando, sabe que dentro do seu coração há uma certeza que existe um Deus que está junto, que sabe o seu limite, sabe a tua estrutura. Não veio provação sobre vós senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provada acima daquilo que podeis suportar. Deus sabe a sua estrutura, Deus sabe o seu limite. E eu falo isso com propriedade, que eu tenho assim, o Espírito Santo me inspira que nessas portas entraram pessoas aqui que literalmente estão nos seus limites, aparecendo que Deus não se aplaca da necessidade, sentindo que o céu está cerrado, as coisas não acontecem. Mas Deus nessa noite falou: eu contemplo o seu coração. Põe uma certeza no seu coração que há um ruído de uma abundante chuva. E você vai ver que as comportas do céu vão descer. E o nome dele será glorificado. E você vai falar como Israel falou: só o Senhor é Deus. Amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvamos, te bendizemos, te enaltecemos pela tua palavra, Deus. Sei que os processos não são fáceis. Há o processo, Senhor amado, do Querite. Há o processo, Senhor amado, de Serepta. Mas há o processo do Monte Carmelo, Senhor. E todo esse processo, Senhor amado, está no seu controle. O Senhor cerrou, Senhor amado, como quis cerrar. Mas aplaca a tua vontade, que o Senhor abrirá as comportas quando há, Senhor amado, necessidade de abrir. Nessa noite, ó Deus, eu ouço um ruído de uma abundante chuva. Sei que irá chover, ó Deus, no meio dessa família. Sei que irá chover no meio, na área sentimental, profissional, emocional, ministerial. E, Senhor amado, aquilo que o céu está cerrado terá uma resposta do céu. E o seu nome será glorificado. Nos ajude, Deus, a restaurar o nosso coração, para que a glória do Senhor se manifeste e o seu nome seja glorificado. É que eu te peço, clamo e intercedo em nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Vou te dar uma direção para você restaurar o seu coração. Terça-feira tem oração. Sabe o que é uma oração? É você chegando diante de Deus: Deus, tira isso, tira isso, tira isso. Oração não é Deus fazer a nossa vontade. Oração é nós entrarmos dentro da vontade de Deus. Oração é falar: Senhor, eu não tenho força, Senhor, eu sou assim, Senhor, eu sou assim. Mas muda, trabalha no meu coração, me ajuda a restaurar esse altar. Se você for contratar um profissional para restaurar certos corações, ele vai sair correndo. Mas isso é função do Espírito Santo. Amém? Mostra a sua realidade. Mostra a sua realidade diante de Deus. Com certeza o céu será aberto e as coisas vão mudar aqui na terra para a glória do Senhor. Faça assim com sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo da promessa esteja sempre presente no povo de Deus. Não somente agora, mas para todos sempre. Todos dizem: cumprimente seu irmão com o Pai do Senhor. O curso está terminado em nome de Jesus.